Bom, já tivemos o primeiro momento da ceia e agora vamos para nosso estudo da escola bíblica. E para começar, antes de começar ou começar, vamos orar. Pai do céu, te agradecemos já por essa manhã, pelo que realizamos, pelo tempo do memorial da ceia. Te agradecemos imensamente por teu amor por nós. E, Senhor, agora nós te pedimos que possa falar ao nosso coração e mente, que possamos compreender um pouco mais daquilo que tu tens desejado, pensado para nós, no sentido da compaixão e cuidado. Acima de tudo, que a nossa fé possa ser expressa através de ações de serviço, de amor ao próximo. Senhor, fala conosco nessa manhã. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando um novo mês e durante este mês, eu não sei bem qual vai ser o tema, mas eu sei que hoje nós vamos trabalhar esse tema que está relacionado ao ministério que eu assumi no início do ano, que é o Ministério de Compaixão e Cuidado. Esse ministério se chamava Ministério de Promoção Social, mas pensando em fazer algumas, digamos, incrementar as responsabilidades, as atividades do Ministério. Então nós, juntamente com Zambelli, escolhemos um novo nome para o Ministério. E a missão desse ministério é encorajar a igreja no cuidado integral de pessoas e grupos vulneráveis como testemunho do Evangelho. É assim, uma missão bem autoexplicativa, né? Não precisa, mas é esse olhar para quem precisa, né? E acima de tudo, e a aula vai girar em torno disso, e talvez Tiago, o apóstolo Tiago, é quem mais foi enfático sobre isso, é fé e obras, né? Então a fé sem a expressão do que ela representa em nós, ela não tem sentido. Aliás, lá ele diz que é morta, né? Até voltando aqui rapidinho para o título, aqui foi uma sugestão de Pedro, né? Porque eu estava perdido no título, eu tinha colocado compaixão e cuidado, aí Pedro agregou aqui adoração pelo amor ao próximo. E não é a adoração ao amor ao próximo, mas é a nossa adoração através, né, pelo amor ao próximo. E na verdade, aí brincando mesmo, né, diz que o agro é tudo, né, e a adoração é tudo. A nossa vida, tudo em nossa vida precisa ser um ato de adoração a Deus, ao Criador. E isso tem sido até a tônica desde dezembro, né, essa ênfase da adoração como expressão da nossa fé. No casamento, na vida do trabalho, e aqui vai ser na compaixão e cuidado, no amor ao próximo. Vamos lá. E aí, concluindo aqui a minha introdução, né, compaixão e cuidado como expressão da nossa adoração a Deus. Já falei.
E o objetivo da aula é esse: sensibilizar os crentes em Jesus para a prática intencional do amor ao próximo como evidência de sua fé, baseado lá em Tiago 2, versos 14 a 17. Depois a gente até vai passar por isso. E aqui uma pergunta que aparentemente vai ficar meio perdida na aula, mas é porque eu coloquei aqui só por... ela foi quem, há uns 2 meses atrás, eu vi uma reportagem da Ultimato, e eu gostei da frase e ela me provocou. E aí eu quis trazer para vocês também, mas no fim ela faz sentido aqui. Mas o que se espera de um coração que experimentou a graça? E no fim a gente vai estar falando o tempo inteiro, não só na aula de hoje, mas em tudo que a gente... inclusive Zambelli tem feito vários textos, né, ou devocionais, ou textos instrucionais, né, tanto sobre a questão da contribuição, mas também sobre a questão nossa compaixão, da nossa promoção social, né, como era chamado. E depois que a graça ela nos alcança, a gente não pode ser mais a mesma pessoa, né? Então fica como reflexão. E nosso texto, o texto que vai basear a nossa lição, eu confesso que eu tentei fugir dele, né? Mas para o propósito que eu queria trazer para vocês, não mais uma aplicação prática, né, da compaixão e cuidado, e não tanto uma teologia em cima disso, ou trazer desde o Antigo Testamento, né, as previsões da lei em relação ao cuidado, né, com os necessitados, com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros, até com quem era desonesto, né? Você tinha os momentos em que havia o perdão, né? Então, eu não quis me concentrar nisso e quis trazer realmente a prática. E na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, e até o próprio Jesus que traz isso, a parábola do bom samaritano é a maior expressão. E a gente vai tentar esmiuçar, espremer, né, a parábola agora, nesses momentos que vamos estar aqui. E tudo começa com uma pergunta que é feita por um doutor da lei. O contexto ali, Jesus havia mandado os 70 para fazer trabalho missionário. Eles tinham voltado, estava todo mundo alegre e tal. E aí, um doutor da lei, é o que como Lucas chama, mas provavelmente um fariseu, né, interpela Jesus, mas não com essa pergunta. Ele começa perguntando: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna, né, para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde com mais pergunta, né, assim, o que é que a lei diz? E aí ele vai e cita: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele, para, sei lá, esticar a conversa, ele na verdade estava testando Jesus, né? E aí ele pergunta: mestre, quem é meu próximo? Quem é o próximo? E aí, a partir dessa pergunta, Jesus conta a parábola do bom samaritano, que está aqui no texto e a gente vai ler. Está aí, né? Está pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Mas está lá em Lucas, capítulo 10, 30 a 35. Eu vou usar sempre a tradução pela NVT. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada.
Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Tentando responder a pergunta feita pelo fariseu. Podem ser os nossos familiares, né? Próximo, a palavra é autoexplicativa também, né? Alguém que está próximo. Também podem ser amigos ou os irmãos em Cristo. Mas aí vamos trazer um contexto mais bíblico, né? Tiago 1,27, ele fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, e não se corromper, né? Ele complementa, não fica só nos órfãos e as viúvas, não. Lá em Mateus 25, 35 e 36, numa outra passagem que Jesus está explicando, né? E ele fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava desabrigado, estava sem casa, não tinha onde dormir e você me abrigou, estava nu e me vestiste, estava doente e cuidaste, era prisioneiro e você me visitou. Tá? Então, ou seja, dá um contexto bem amplo aí para quem pode ser o nosso próximo. Né? Dúvidas até aqui? Mas Jesus também inclui entre esse próximo aquele que é o inimigo, que pode ser um inimigo. E ele é inimigo, ele é próximo, né? Porque não é o Ayatollah lá do Irã que é nosso inimigo, né? Ele até pode ser, mas não é. É aquele que está próximo. Aqui em Mateus, Jesus está falando que ouviste o que foi dito, ama o próximo e tal. E eles também, digo para você, ame o seu inimigo, né? Aí tem graça. Enfim, na verdade, o próximo ele pode ser identificável, né? Porque hoje mais próximo de mim tem Rose e Rebeca e as cadelinhas, né? Mas são meus próximos e em algum momento eu preciso servi-las. São vocês, né? Meus irmãos. São os meus colegas de trabalho. Mas a parábola aqui e a ideia aqui, e Jesus ele vai enfatizar o tempo inteiro nos seus ensinos, nas suas palavras, são aqueles que precisam, né? São os necessitados. E aqui um cuidado especial, e é por isso que a ênfase também vai ser em torno disso, que são os invisíveis. Que está aqui, né? É porque o meu, como aparece as duas, eu fico meio perdido. E aquele homem que estava caído à beira da estrada, ele era um invisível. E por isso, talvez até seja justificável o sacerdote e o levita ter passado, né? Mas eles é outra coisa. E nós, né? E nós, como tem sido? Qual é a nossa sensibilidade, né? Então,
Enfim, o próximo são todos aqueles que vierem até você com alguma necessidade. Então inclui, como eu disse, os familiares, os amigos, mas assim, o teste mesmo é quando são aqueles que você nem conhece, ou até um inimigo. O samaritano, da mesma forma que o sacerdote e o levita, não conhecia o homem caído à beira da estrada. Apenas entendeu que era alguém que precisava de ajuda e agiu. Essa é a primeira lição que a gente precisa aprender hoje, né? Porque a gente consegue encontrar desculpas, justificativa para muita coisa. Eu sei que é um dilema hoje, né? A gente teve uma semana de férias aí, essa última semana, e aí na quarta-feira, né? A gente foi a Orla de Maceió, tá linda, tal, vamos lá. A gente sentou numa food truck, né, na pracinha aqui lá, e acho que foram 5 pessoas pedindo. Assim, de forma... Então, aí você fica naquela coisa, né? E, assim, na verdade, é um contexto social bem estranho mesmo, né? Eu não esperava, né, aquilo. Mas esse é um contexto. Então, ajuda, não ajuda, precisa, não precisa, né? Teve uma menininha, quando saiu o lanche, né, que botei na mesa, ela disse, me dê esse lanche. E assim, mas aí, ou seja, é uma outra coisa, né? Mas a gente precisa estar atento. E então, voltemos ao diálogo entre Jesus e o doutor da lei. E eu acho que a pergunta que pode nos ajudar melhor, e talvez fosse a mais certa, né, ao invés de quem é o meu próximo, porque é uma coisa um pouco óbvia, né, era como devemos amar o próximo. Porque foi o mandamento que o próprio fariseu, o doutor da lei, citou, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E é um pouco disso que a gente vai... nosso estudo vai ser isso. E eu vou repetir aqui a passagem, porque ela vai ser, a gente vai esmiuçar, em que Jesus conta como foi a ação do samaritano. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, ele enxergou. Teve compaixão dele, ele foi sensível. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuida deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Então, como devemos amar o próximo? Querem começar? A gente está tão caladinho hoje, né? Querem dar sugestões? Eu até para aliviar o seu coração, e eu não sei se eu estou certo, Deus é que sabe, na verdade a gente não ajudou nenhum dos 5, né? Porque eu entendi que era um vício, né? Aquilo é o modo de vida, e eu estimular isso não é correto, mas eu peço a Deus a clareza de quando realmente precisa, né? Mas aí eu acho que talvez ajude a gente não olhar muito essa coisa social, né? E talvez focar no caso específico aqui do samaritano, que são essas exceções, porque você não vai achar todo dia alguém caído na rua, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje é considerado, nós estamos no século da solidão. Então a gente é mais sensível para talvez, até porque é visível, né, alguém que está ferido, né? Mas eu acho que o desafio nosso é pensar nas pessoas que estão sofrendo
pela solidão, né? Os índices de suicídio e nós temos 2 psicólogos aqui, os atendimentos que eles fazem devem ser um sinal muito forte da epidemia, e aí sim, e aí a gente tem, com certeza, o maior remédio para qualquer aflição, né? que é Jesus. É claro, entendendo cada limite das coisas, que tem aquelas situações que precisa de medicação, mas então é isso, né? E essa é uma boa reflexão, né? Porque se é recorrente ou seja, qualquer um que lhe peça ajuda, né? E eu não só falo de financeiro, né? Você tem a mesma reação, então está falando muito de você, né? Do seu coração. E a pergunta que começamos foi como o que mudou no coração, né? Pela graça, né? A gente vai andar aqui porque a gente vai meio preencher um pouco dessas lacunas. E aí vamos pegar sempre os contextos bíblicos, né? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é como devemos amar o próximo, que é amar além das palavras. E aí eu pediria a ajuda de vocês, né? Alguém pode abrir 1 João 3, 17 e 18 e outro Tiago 2, 14 e 16. Primeira coisa aí é não só de palavras, né? Quem tem fome, dizia Betinho, né? Tem pressa, né? E quem tem fome precisa de comida, não necessariamente de oração. Evidentemente que se você não tem como dar comida, orar também serve. Mas eu queria, até já que a gente está girando um pouco em torno disso, assim, e é um exercício para mim também, né? Que eu tento fazer. Porque a gente é racional, né? Eu acho que eu e você até mais ainda. Tentar deixar que o coração também fale, né? Porque a gente racionaliza, né? E aí a chance de pecar é grande, né? Porque talvez não pensar no... Eu já fui, chegou um homem lá em casa e tocou a campainha e contou a história de que tinha um cavalo que, né, foi mordido por uma cobra e aquela coisa e eu me sensibilizei e dei um dinheiro para ele. E depois várias pessoas estavam contando a mesma história, né, que era uma história inventada. Na hora era bem bonita, igual aquela engenharia social, né, da internet para você cair em golpe. Mas assim, mas é isso. E Provérbios vai dizer, né, que se tem alguma coisa para a gente cuidar, cuida do coração, né? Porque é dele que vem as fontes de vida, né? Então, esse cuidado aí. Mas, então, amar é ir além das palavras. Também devemos amar o próximo com compaixão e empatia. Aqui eu trago aquela parte da parábola, né, que quando Jesus conta e diz assim: ao ver o homem, teve compaixão dele. E por mais óbvio ou parece ser simples que seja, às vezes não acontece, né? Eu lembro de reportagens, até teve bastante repercussão, era no Rio de Janeiro, alguém foi morto na praia, né, de madrugada, e tinha um corpo lá. E os turistas tirando foto, e em várias fotos estava o corpo lá. Hoje não é incomum, por que tem muito vídeo de acidente, de gente, né, morta assim? Porque tem alguém filmando, né? Ou seja, a prioridade é registrar e não cuidar, né? Então, é isso. Mas o samaritano, ele, ao ver o homem,
ele teve compaixão, né? E foi cuidar, porque poderia ser um de nós. Eu lembro, eu já contei aqui essa história, era numa igreja, quando eu era jovem ainda, lá no Rio de Janeiro, os pastores tinham ido para uma convenção, e aí eles estavam voltando, eles estavam chovendo muito, e aí na estrada passou, aí um deles disse: vocês viram um homem caído? Aí o motorista não tinha visto, aí pararam o carro, chovendo, foram socorrer. Pegaram aquele homem e ele morava próximo ali. E aí, no fim, encurtando a história, até aquele senhor, né, tinha caído na estrada, sei lá, e aí ele perguntou ao pastor: o senhor é Jesus? E assim, hoje é difícil a gente, né, parar na estrada, mas assim, é isso, essa compaixão. Sensibilidade. Com atenção e cuidado. Então, porque também você pode ter compaixão, você se sensibilizar, mas fazer o mínimo, né? Liguei para o SAMU. É alguma coisa, né? E ele não só teve, o samaritano não teve só compaixão, né? Ele foi até ele. Ao contrário do sacerdote e do levita, que mudaram até de lado da estrada, o samaritano, ele foi até ele. Tudo isso representa estágios, né, do nosso coração, né, do quanto a graça, né, nos alcançou. E aí eu coloquei... porque, inclusive, a justificativa que se dá para o sacerdote e o levita não terem, né, provavelmente eles iam para o serviço religioso, e se tocassem, né, era a lei, né, se tocassem em alguém que estava ferido, eles ficavam impuros. Porque poderia estar morto, tal, eles ficariam impuros. Então, tese, pela lei, eles estavam justificados, né? Mas é a questão da prioridade, né? O que pode ser mais importante do que uma pessoa ferida? O serviço religioso, o compromisso que a gente tem, né? E eu digo, não estou dizendo que eu consigo fazer isso também, não. É o exercício que, não só de reflexão, né? Para esse cuidado, né? Quanto outros dão a própria vida ali, né? Porque às vezes numa situação completamente vamos ter que fazer uma desratização, né? Ele é filhote, então deve ter uma mãe aí, né? Mas vamos lá. E devemos amar o próximo com generosidade. Assim, são estágios, como eu disse, né? Você perceber o outro, sensibilidade, priorizar né, quem precisa. E aí aqui a gente está olhando alguém que está ferido, é tão óbvio, né? Mas existem outras circunstâncias, né? Hoje talvez até o país está, as estatísticas, endividados, muitas pessoas endividadas, e certamente afeta, né, a qualidade de vida da família. E, como eu falei, a questão das doenças mentais, né? A saúde mental. Prioridade, mas assim, o samaritano, e é uma história contada por Jesus, e se ele contou, ele está dizendo alguma coisa para a gente, né?
ele foi além. Eu vou voltar no texto para a gente fazer isso com bem... Foi até ele, segundo parágrafo, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho. O samaritano não era um povo rico, não era era um povo, provavelmente, assim, então ele certamente era um comerciante, e pão e o óleo e vinho era o suprimento dele. Né? Era o suprimento dele. Ele não era... acho que ninguém nem andava com... Né? Mas óleo e vinho era para o uso dele. Então, não é uma ação simples. Né? Ele estava dando do dele. E os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. Ele simplesmente deixou tudo. Né? Deixou tudo. A prioridade passou a ser cuidar daquele homem ferido. Ou seja, botou no carro, né? E não só levou no hospital, ele ficou lá cuidando, né? E se a gente pensar hoje na saúde mental, o que seria isso, né? O dia a dia, né? Tá bem, precisa que eu vá aí, né? Famílias que têm potenciais membros que são suicidas, né? Imagine a luta que é diariamente para estar próximo, né? Tem um amigo que relata um pouco disso, né? É dia a dia. Quando alguém adoece da nossa família, a gente tem essa disponibilidade, né, de ir visitar no hospital. Generosidade, né? Aí no dia seguinte, aí ele realmente tinha que seguir, né? Ele deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Ou seja, você não vai fazer um favor, não, eu estou te pagando. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Tratou, cuidou e garantiu o tratamento. O samaritano não poupou tempo ou esforços para cuidar de um homem desconhecido caído à beira da estrada. Aí, meu pedido é que a gente olhe para dentro de nós, cada um para dentro de si, né? Eu tenho essa disposição, isso está no meu coração, né? Eu já fiz isso, eu posso fazer isso. Aqui realmente é um caso mais extremo, né? Alguém que foi ferido, estava na estrada, ou seja, envolve. Mas às vezes no nosso dia a dia, quem que chega até nós é na família, mas é no trabalho, né? Como está a nossa simpatia, né? Nossa empatia, nossa... E eu sempre digo que a esmola é o amor ao próximo mais fácil que tem, a esmola. Você deu, acabou-se. Inclusive, livra até a consciência, né? Se ele vai beber ou se vai, né? Na verdade, até eu entendo assim, quando a gente resiste porque está pensando qual o mau uso que vai ser, até para o bem daquela pessoa, né? Ou seja, até tem uma boa intenção ali por trás, né? Porque você dá dinheiro para alguém que vai beber, você só está alimentando. Ou então, como a gente, pelo menos foi como eu enxerguei lá em Maceió, assim, ali é um círculo vicioso, né?
Ali está sendo alimentado aquele negócio, aquelas pessoas já vivem daquilo ali. Né? Inclusive passou um cadeirante, mas que depois a gente encontrou mais na frente, assim, já não era tão necessitado quanto... Né? Então, ou seja, é uma coisa mais, né, complicada. Mas, tirando isso, né? E eu entendo até que talvez, para a maioria de nós, esse não seja nosso chamado, né, desse trabalho, mas possivelmente uma ou duas vezes na vida a gente vai ser chamado para algo assim, ou mais, né? Assim, porque é alguém que está próximo, chegou para você. Né? Passaram 3 pessoas ali naquela estrada, aqui nessa parábola que Jesus contou. 2 tinham certamente suas razões e não pararam, mas um disse: é comigo. Né? Como foi Jesus, ele escolheu bem direitinho as personagens. Sim, sim. Inclusive, samaritano é bem paradoxal. E Jesus faz isso de propósito, né? Porque é o que ele mais usa, né? A mulher que ele encontra no poço é uma samaritana. Vão ser vários, né? Que nem da comunidade não valia. Isso. Exato. Não valeu como verdade. E talvez aqui, aí eu estou inferindo, né, que samaritano sabia o que era sofrer. Sabia o que era sofrer. Porque eles eram rejeitados. Então, talvez seja isso um fator que leva a ele a ser o que para. Apesar que aqui Jesus está contando uma parábola, né, mas Jesus está provocando isso, né? Você está bem de vida, está tudo, né, tá tudo organizadinho, aí você esquece do outro. E aí é muito mais desafiador. Você está no seu conforto e tal, e você chegar e parar. Né, a gente brinca lá em casa que Rose, se pudesse, a gente tinha era como é o asilo, né, de idosos, que a questão dela é com os idosos. Se puder, ela para e leva, né? Mas é essa sensibilidade. Vamos lá. Amar além dos limites. E aí, uma curiosidade aqui que foi para mim, pode ser que não seja para vocês. Eu encontrei dois textos e 2 expressões diferentes sobre amar ao próximo. E eu nunca tinha reconhecido essa diferença. O mais conhecido do mandamento, e aqui eu trouxe o texto da resposta do fariseu a Jesus, né? Que Jesus perguntou: o que é que a lei diz, né, sobre como é que você chega na vida eterna? Aí ele disse: amar ao Senhor, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Lucas 10, 27. Mas, numa outra passagem, Jesus complica a nossa vida. E não só nessa passagem aqui, mas tem outro texto. Jesus, ele diz: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Não é mais como a si mesmo, né? Porque você ama a si mesmo, mas ame como eu os amei. Sacrificial. Isso a gente precisa estar em mente. E isso vale para várias coisas, né? A gente está numa comissão que está pensando, e quem, né, esteve aqui há um domingo atrás, né, acho, falando sobre as finanças da nossa comunidade, né? Estamos numa linha aí de ficar no negativo. Mas esse não é o problema, né?
E o problema é como está o nosso coração, né? Porque precisa ser tudo sacrificial. A oferta, o louvor, o amor ao próximo, é sacrificial. Porque não teve preço para o próprio Deus. Assim, ele não mediu, ele não teve limite para a expressão do amor dele. Por que a gente fica medindo, né? E quanto tempo a gente gastou aqui, a gente buscando as nossas justificativas para não dar, para não cuidar, para não, né? Porque está dentro de nós, né? E Jesus conclui esse texto anterior, que ele diz que amar como ele amou, dizendo assim: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. No anterior eu botei os pontinhos aqui porque é isso, o texto é esse, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E conclui assim: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. É só isso. Só isso, né? O mundo reconhece o discípulo não pelo que ele fala, mas por como ele trata os outros. E Júlia até fez esse comentário, né? Que muito mais até do que você... às vezes você entendeu que aquele contexto não é para você dar alguma coisa, mas a forma que você atende aquela pessoa ou, né, respeita, né, já fala de quem você é, né? E aí pode não ter nada a ver com a coisa, né? Mas eu faço uma provocação: quem é você? Você sabe que em algum momento da vida a gente é o bandido que gera ferida no outro? Mas também, em algum momento, a gente é o sacerdote aí, né? Talvez tanta prioridade. Tenho que cuidar dos meus afazeres. O levita, aí está mais na área de Pedro, aí da música, né? Tem que ensaiar. Mas também pode ser que a gente seja o samaritano, né? Essa é a ideia aqui do nosso estudo, né? Que a gente tenha essa compreensão, né? E, na verdade, é o Espírito Santo agindo em nós, né? Hoje é só aquele retrato, assim, ou aqueles parâmetros, assim, para dizer: eu estou no caminho certo ou preciso melhorar, né? Mas talvez em algum momento a gente seja o homem caído, né? E quem dera a gente encontre um bom samaritano nisso. E eu coloquei essa provocação só para dizer assim, para tentar criar em nós também essa motivação para repensar tudo, né? Porque a gente pode ser qualquer um desses, né? Espero que não seja o bandido, né? Mas em algum momento é também. Mas mais ainda, e se a gente for o homem caído, né? Será que vai ter um bom samaritano? Concluindo, o amor ao próximo atua como um antídoto para o egoísmo, a ganância, a mesquinhez, a avareza, a cobiça e o medo. Cada coisinha dessa aqui, cada palavrinha dessa aqui é um mundo aí, né? Talvez tudo comece no egoísmo, mas às vezes a ganância nos impede de ver quem precisa. Na verdade, até a gente usa as pessoas para
alcançar nossos objetivos, né? É aquele empregador que explora os seus empregados, tira o sangue, né? Ou tantas outras coisas. A mesquinhez, né? Junto com a avareza, né? A cobiça e o medo. O medo é de quem não tem fé, né? O amor ao próximo é a maior prova de que o amor de Deus existe em você. E se você não consegue amar o próximo, precisa refletir sobre se o amor de Deus existe em você, né? E João, João 2, né, a primeira carta de João 2, ele vai falar sobre isso, ou é 4, né, sei lá. Enfim, estamos terminando. Alguém quer... Bom, mas aproveitando, estamos começando a organizar o ministério, né? E espero que nas ações que a gente tem, a princípio esse ano está um ano que Zambelli propôs que fosse mais leve, né? Assim, e o ministério vai estar apoiando ações da igreja, né? Tem o trabalho na Clinrenal. Existe um trabalho, algo que é feito, né, com cestas básicas, um pouco de bastidor, né, que é feito, alguns apoios que são feitos para algumas famílias ou algumas pessoas, mas a gente vai começar a prospectar. Eu enxergo que a gente tem no nosso entorno situações que precisam talvez da nossa atenção, né? Nós temos aqui o Seriema, 1, 2, 3... talvez aqui nem tanto no Clériston, né? Mas a gente vai talvez lá para o lado, né, Barroca e tal. Assim, e aí a gente vai precisar também do apoio dos irmãos. A vitimização, né? Aí depois o psicólogo, os nossos psicólogos vão falar como é que a gente trata esse povo. Não é incomum, não. Em algum momento, às vezes, também é assim, né? E faz parte também, né? Também ser carente. Bom, aquela pergunta que eu coloquei no começo ecoa, né? Quanto a graça transformou o nosso coração, né? Deve ser sem limite, porque o amor de Deus por nós, Deus amou o mundo de tal maneira, não tem assim comparação, né? E é nessa medida que a gente precisa, e não por vanglória, né, mas como expressão, né? Então, como o próprio Tiago ele é muito enfático, né? Fé sem as obras, que são as evidências, ou seja, você foi alcançado pela graça. Se não existe nenhuma evidência que essa graça lhe alcançou, então não tem, não foi, né? É isso. Que Deus nos abençoe. Culto 18h30, é isso? Um ótimo domingo para vocês. Vamos encerrar orando, né? Vamos pedir a Beto, tá ali para fazer uma oração, para a gente se